Olá, muito boa tarde. Eu sou o Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, e está no ar o programa Saúde em Dia. Hoje eu recebo a doutora Luciana Alves, especialista em nefrologia e clínica geral. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, doutor Ângelo, pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos muito seu pronto atendimento, tá bom? E o nosso tema de hoje é sobre doença renal, ou doenças renais, né? E você já pode começar a enviar suas perguntas pelo nosso WhatsApp, 945647884. Olha lá, WhatsApp 945647884. Pela fanpage da TV SC ou Web TV São Caetano. Vamos lá? Então, todo ano, cerca de 21 mil brasileiros precisam iniciar tratamento por hemodiálise ou diálise peritoneal. E nesses casos, são raros os pacientes que conseguem recuperar o funcionamento parcial ou total dos rins. Só em 2012, mais de 5 mil brasileiros foram submetidos a um transplante renal. Doutora, agora, nada de doutora, aqui agora todo mundo está do outro lado da telinha, tá bom? Primeiro, eu falei aqui em algumas coisinhas, tipo hemodiálise, diálise peritoneal, né? O que é isso aí? O que vocês utilizam para fazer isso aí? O que é? Tá joia. Na verdade, depois de um certo estágio da doença renal, então a diálise, hemodiálise, na verdade, num estágio mais terminal da doença renal, é o tratamento que a gente faz de filtragem das substâncias tóxicas, que seria o que o rim faria, o rim não está fazendo adequadamente, então é uma substituição, né? A gente chama terapia renal substitutiva. Na verdade, diálise é o termo geral que a gente usa, e essa diálise pode ser peritoneal ou hemodiálise. A hemodiálise é feita pelo sangue e a diálise peritoneal pelo peritônio que a gente tem no abdômen. Pela barriga. Pela parede abdominal, não. né? Tá, joia. Bom, depois nós vamos voltar nesse assunto, Tá, né, que nós temos uma perguntinha aí específica sobre isso, mas é só para os nossos internautas, telespectadores soubessem que é isso aí, né? Muitas vezes vocês conseguem até manter a vida de um paciente e através disso até que ele consiga um transplante, né? Isso. Na verdade, é manutenção, forma de manutenção da vida mesmo, quando o rim não está mais funcionando, quando o rim funciona menos do que 10%. Como identificar uma doença renal? Quais são os sintomas? Existem sintomas? Existem, a doença renal crônica demora muito para dar sintoma, esse que é o problema, então assim, o que a gente sempre orienta é fazer um check-up anual para poder prevenir, né, é sempre mais importante prevenir, mas existe, às vezes o inchaço, principalmente nos pés, ao longo do dia, ou as pessoas que acordam já com os olhos inchados, ou percebe espuma na urina, sangue na urina, diminuição de volume urinário. Então, aí você já começa a perceber que pode ter alguma alteração na função renal. Ou seja, a gente vira programa, entra programa, sai programa, e é a mesma coisa. A gente tem que fazer a prevenção, né, doutora? Sempre. Busca o seu médico de confiança e faça uma prevenção, né? Para não entrar nesses quadros, assim, de sobreaviso, né? O negócio de Não, tem que fazer check-up, descobre no início, né? Inclusive, eu queria aproveitar que agora vai ter o Dia Mundial do Rim, que é sempre na segunda quinta-feira do mês de março. Tá. Então hoje é dia 7, já tá aí, né? Dia 10. É verdade. Então tem um monte de campanha no mundo inteiro que é justamente por isso, para prevenção, a prevenção. Né? Para prevenção. Tá certo. Bom, e como é um rim normal? E como é o seu funcionamento saudável? Eu sei que nós temos até um slide sobre isso, né? Na verdade, os rins, né, eles normalmente, o que a gente tem que ver? Tem que ter uma diurese, né, uma urina clara, sem espuma. E como prevenção, o que a gente faz? Tomar bastante água adequadamente, mas também não existe aquela coisa, aquela tabelinha pronta que eu vejo em muitos lugares falando, tomar 1,5 litro a 2 de água por dia. Que não vai ter problema, tá? Não é assim, porque existem outras doenças que podem causar isso, né? E também não faz sentido uma pessoa de 40 quilos, uma de 120 quilos, ter que tomar a mesma quantidade de água, né? Do mesmo jeito que precisa de uma quantidade diferente de comida, de água também. Pode ser água, pode ser chá, na verdade é líquido de forma geral. Tá. Tem gente que fala, mas eu não gosto de água. Pode ser suco, pode ser outras coisas, mas tem que ter, a urina tem que estar clara. Então o parâmetro de saber se está bem hidratado é uma urina clara.
Tá certo. Nós temos esse slide aqui, então são os dois rins ali. Isso, aqui a gente vê, né, o rim normal, como que é, aqui é a anatomia renal, né? Tá. Então aqui onde está mostrando pelvis renal é onde geralmente formam os cálculos, Tá. que ali migra para o ureter, né? Que ali, esse ureter aqui que leva para a bexiga. Bexiga, tá. Então aquela dor de cólica renal é geralmente a pedrinha tá mexendo, né? Ela ou tá aqui andando. dentro ou no trajeto. Tá. Tá. E ali embaixo, depois que sai da bexiga, é por onde ele caminha até a saída. Até a saída. Então aqui é rim, ureter, bexiga e uretra. Tá certo. Tá bom. Os rins podem causar alguma lesão óssea? Tem uma correlação isso? Tem uma correlação, mas é numa insuficiência renal num grau mais avançado. Geralmente os pacientes em diálise. Então, o rim ele mexe com todo o metabolismo do corpo também. A gente não fala muito disso, né? As pessoas vinculam muito a quantidade de urina só. Então, o que eu ouço muito é assim, mas como eu tô com insuficiência renal, se eu urino bem? Às vezes está urinando bem, mas não está limpando as escórias, né? A sujeira do sangue está acumulando. E nesse estágio mais avançado, o rim tem muitas funções. E uma delas é a produção de hormônio. Então, quando começa a alterar isso, a gente altera todo o metabolismo de cálcio e fósforo. Com essa alteração de metabolismo de cálcio e fósforo, pode atingir os ossos. Aí que vai dar lesão óssea. Entendi. Eu sei que isso é bem complexo, é só resumiu complexo. Bastante, né? Mas deu para entender. A insuficiência renal pode afetar a composição do sangue? Pode afetar porque a gente deixa de eliminar na urina algumas coisas, entre isso que eu estou chamando de sujeira, para o pessoal entender um pouco melhor, né? Tá o fósforo, o potássio, que naturalmente a gente elimina. No rim normal, isso vai sendo eliminado na urina, ácido úrico, ureia. E quando tem uma insuficiência renal, esse rim, uma porcentagem dele não está funcionando, não elimina e vai acumulando no sangue. Então, por isso, o próprio exame de sangue, a hora que a gente colhe, a gente já vê aquela alteração, porque foi o que não conseguiu sair na urina, ficou acumulado no sangue. Ou seja, o que é ruim, o rim ele teria que mandar para fora. Teria que mandar para fora. Quando ele não consegue fazer isso, ele começa a acumular dentro da gente, ele fica com aquilo que é ruim. Fica em excesso. Em excesso e começa a passar mal por alguma coisa e começar com uma falência, uma insuficiência renal. Tá. Há a insuficiência renal apenas em pacientes que já estão hospitalizados por alguma outra condição? Ou ela pode ser decorrente ao uso de algum medicamento? Quer dizer, existe essa insuficiência renal? Existe, né? Principalmente insuficiência renal aguda. Então, quando a gente fala em insuficiência renal de forma geral, o que a gente mais tem, né, é a insuficiência renal crônica, que é relacionado principalmente à hipertensão e ao diabetes. Na insuficiência renal aguda, pode ser por uma doença infecciosa, pode ser por uso de medicamento. Então, realmente, num caso de leptospirose, por exemplo, uma coisa aguda, que é muito comum dar uma lesão renal aguda, isso intra-hospitalar que a gente vai ver. E medicamentos também, né? Principalmente anti-inflamatórios, que o pessoal toma anti-inflamatório como se fosse analgésico. Discriminadamente, é verdade. Já temos uma pergunta no ar, tá? Da Lúcia Maria, do bairro Barcelona. Obrigado, Lúcia. Continua com a gente, tá? Vai mandando pergunta. Doutora, nos últimos meses eu tenho ido muito ao banheiro, principalmente à noite. Porém, eu não tomo tanto líquido assim. E minha urina tem cheiro forte, cor bem amarela. Será problema nos rins? Oi, Lúcia, obrigada pela sua pergunta. Pode ser, né? Esse aumento da frequência urinária à noite, que a gente chama de nictúria, pode ser. Mas como você também fala de um cheiro ruim e tudo, pode ser uma infecção urinária. Então vale a pena você procurar o médico, fazer um exame de urina e de sangue, que facilmente a gente consegue fazer essa diferenciação. Legal. O uso de drogas e álcool também pode desenvolver doença renal? Também podem. Não é uma coisa mais imediata, né? Droga é um termo muito amplo, então depende, medicamento é droga também, né? E, na verdade, são as principais que afetam o rim. Então, o que a gente mais vê problema é por anti-inflamatório e, hoje em dia, cada vez mais por anabolizantes. Tá. E mesmo coisas, excesso de proteína, que teoricamente nem é uma droga, né? Mas mal usado, as pessoas hoje têm usado muito, porque está na moda. Essas dietas mirabolantes, né? E aí o pessoal fala muito de proteína, mas existe uma quantidade certa, né? Então, quem faz em excesso pode levar à insuficiência renal, sim.
E anabolizantes é aquilo lá que o pessoal que quer ficar musculoso aí faz Isso. uso, é isso? O pessoal é de hormônio, academia, né? É às vezes, hormônio, é isso, não é hormônio. isso? Tá, é hormônio, é masculino? É hormônio masculino. Tá, e tanto as mulheres quanto homens acabam fazendo o uso indiscriminado disso também. Indiscriminado, e aí pode afetar o rim. E até comprando pela internet, né? Porque nós temos até uma limitação. Nós mesmos, nós passamos o hormônio dentro do consultório, nós temos que fazer receita disso, negócio daquilo, e hoje em dia o pessoal pega até pela internet. Compra pela internet e, na verdade, pior ainda, né? Porque por não ser uma coisa de uma fonte segura, não é... Você não sabe nem do que é composto. A gente não sabe nem se o que está dizendo que tem lá dentro tem mesmo, né? Se não tem outras coisas, né? Temos outra pergunta do Manuel Pedro. Obrigado, Manuel. Continua com a gente aí. Tenho 55 anos e sinto muita dor nas costas, na região dos rins. Tomo pouca água. O que a doutora recomenda? Oi, Manuel, olha, dor nas costas, nessa região, geralmente não é do rim. É mais provável que seja uma dor lombar mesmo, uma dor muscular. É o mais comum. Se você tiver história de cálculo renal, de litíase, ou história familiar de litíase, aí até pode ser renal. Então tem que ir no médico, fazer um ultrassom, que aí dá para diferenciar isso direitinho. De qualquer forma, acho que ele tem que começar a tomar um pouco mais de água. Toma mais água, não, mesmo que seja muscular, né? Previne, né? Faz mais xixi, toma mais água, diminui o sal, né? Volta-se a prevenção, né? É isso aí, a gente volta aquilo, a prevenção. A palavra de ordem em medicina é prevenção. Não é verdade? A medicina moderna é assim, né? A medicina antiga curava doença, né? É verdade. Hoje em dia a gente descobre antes para não ter a doença, né? Verdade. Ou descobrir no início e conseguir tratar. É verdade. Parece que é uma coisa de outro mundo, mas não é. São exames simples, para a gente pegar e fazer uma checagem renal, não com os exames mais, mas com o examezinho de sangue a gente já consegue ver, né? Uma ureia, creatinina e algumas outras dosagens, claro. Na verdade. Ureia, creatinina, um exame de urina, um ultrassom, já é um check-up completo renal. Não precisa de mais do que isso, né? Aline, nós temos uma pergunta da Aline. Obrigado, Aline. Mande mais perguntas pra gente, tá bom? Sempre quando manda pergunta, é pelo WhatsApp, 94564-7884. 94564-7884. Tomo suplemento todos os dias. O que posso tomar no lugar para não prejudicar meu rim? O suplemento prejudica o rim? O suplemento prejudica o rim quando ele é mal indicado. Então, pode tomar o suplemento todo dia, desde que seja prescrito por uma nutricionista e que faça o acompanhamento médico. Você tendo seus rins normais, não tendo nenhum histórico de outra doença, fazendo uma atividade física pesada, que você precise do suplemento para repor, e a nutricionista indicando a dose correta, não tem problema. É que tem que ser com acompanhamento, com acompanhamento, né? É aquilo que a doutora falou. Precisa ver o que é que você vai comer, quantas calorias, o que, né? Se é só proteína, não é? Quer dizer, tem que estar balanceado, né, Tem que estar doutora? balanceado. Nós vamos para um breve intervalo, tá? E voltamos já. Não saiam daí, tá? Estou aqui hoje com a doutora Luciana, nefrologista, tá? E clínica geral, tá? E nós estamos batendo um papão sobre doenças renais, tá? Um breve intervalo, voltamos já. Não saia daí. Tchau. Tchau. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Olá, estamos de volta com Saúde em Dia. E eu, Dr. Ângelo Pavim, mais de 30 anos médico aqui na cidade de São Caetano, estou aqui recebendo a visita de uma grande amiga, a doutora Luciana Alves, especialista em nefrologia e clínica geral. E estamos conversando sobre doença renal, tá? Tudo aquilo que causa, consequência, e respondendo as suas perguntas, tá? Quem quiser mandar pergunta, ligue para 94564-7884. 94564-7884. No primeiro bloco nós terminamos com o uso de drogas, álcool e tal. Agora, quanto tempo leva para a doença renal se desenvolver no paciente? Quer dizer, existe uma mensuração disso? Não existe. A doença renal não existe uma regra de quanto tempo ela desenvolve. Também não existe... Uma idade que ela possa começar também? Porque tem várias causas, né? Então, muita coisa vai depender da causa e a evolução é individual. Tá. O que a gente sabe é que no caso da hipertensão e do diabetes mal controlados, leva em torno de 10 anos para começar a dar lesão renal. Então, na verdade, as lesões são vasculares, né? São as pequenas artérias que começam a ter lesão. Então, uma coisa que a gente suspeita, que a gente costuma dar a dica, por exemplo, quem é diabético, quando começa a enxergar mal, que é o que a gente chama de retinopatia diabética, geralmente mais ou menos nesse mesmo tempo tem lesão renal. Porque os vasinhos são os menores vasinhos no corpo que a gente tem, tanto dos olhos quanto dos rins. Então, geralmente, quando está afetando o olho, porque às vezes o rim não dá sintoma, então a pessoa não sentiu nada, mas no olho ela já começa a perceber. Ou seja, então, começou a enxergar aí é hora de mal, correr. Já vai fazer o seu examezinho e tudo mais e tal. Olha a prevenção, tá bom? Existe doença renal hereditária, não? Existe. É bem mais raro, né? Não são as coisas mais frequentes. Sim. Mas existe. A principal é a doença renal policística, que são formações de cistos grandes, não é aquele cisto comum, porque senão a pessoa vai lá, faz um ultrassom, já fica desesperada, apareceu um cisto. Sim. Não é, o rim é cheio de cistos, é hereditário, tem 50% de chance de passar para os filhos. E começa, por exemplo, isso começa na infância, não? Começa na infância. Não. Mas não é insuficiência renal. Diagnóstico? O diagnóstico. Ah, é? Tá. O diagnóstico já na infância, faz um ultrassom de rim, já dá para ver. Entendi. E não está enquadrado como doença. Existem outras, né, mais raras, doença de Alport, existem umas coisas mais raras e existe a malformação congênita. Então, a pessoa que nasce sem bexiga ou nasce sem o rim, mas são coisas bem mais raras. Geralmente, a doença renal é consequência de outras doenças, né? Pessoas que estão gravemente doentes e necessitam de cuidados intensivos estão em maior risco de desenvolver uma insuficiência renal? Sim. Então, sim. Puxa vida. E exatamente o momento em que essa pessoa que está gravemente doente precisa de uma saúde maior, né? Para pegar Sim, porque, na verdade, assim, a doença renal, como eu falei agora, às vezes ela é consequência de outras doenças. Então, o que a gente vê muito no paciente crítico, no paciente de UTI, você tem uma infecção em qualquer órgão que ela comece. Quando isso leva a uma infecção generalizada, que a gente tecnicamente chama de sepse, quando dá essa infecção generalizada, uma coisa muito comum é que uma queda importante da pressão, né? Que é o termo técnico, mais um choque. E aí, quando tem esse choque séptico, falta sangue no rim. Justamente porque tem essas artérias bem fininhas. Que não vão levar... Então, ali é como se fosse extremidade, a artéria bem fininha, não chega sangue e o rim entra em sofrimento. Então, isso é o mais comum da gente ver nesses casos. Uma demora no diagnóstico de insuficiência renal pode agravar o estado do paciente?
Com toda certeza, por isso que a gente foca no check-up, né? A prevenção, né? A prevenção, porque realmente afeta. Como não está sentindo nada, a pessoa não tem nenhum sintoma, se ela não fizer exame, ela não descobre. Às vezes, a hora que descobre, já não tem mais muito o que fazer, já o rim já não funciona mais e aí é diálise ou transplante. Nós temos outra pergunta no ar, que é da Kátia Barbosa, tá? Obrigado, Kátia, aqui do bairro Santa Paula. Faça igual a Kátia, liga pela 94564-7884 e mande sua pergunta, tá bom? Doutora, eu tive infecção urinária. Só que eu não tomei direito os remédios que o médico passou. Agora sinto muita cólica quando vou fazer xixi. Oi, Qual a dica? Kátia, tem que tomar o remédio direito, né? Puxão de orelha. Então, assim, não sei quanto tempo faz isso, né? Que ela parou o remédio, tem que começar do zero. Tem que voltar no médico, fazer um examezinho, colher exame de novo. E quando começar o tratamento, começar do zero, porque senão não adianta. Não é continuar, tomou 3 dias de antibiótico, parou faz uma semana, agora toma mais 4. Não vai adiantar. E tem que lembrar a Kátia também, que muitas vezes começou a tomar um antibiótico, muitas vezes ela fica resistente a esse antibiótico, não é verdade? E aí você continuar tomando o mesmo medicamento, às vezes não é aquilo que deve ser feito. Porque não vai cuidar do quadro dela, né? Volta no médico, faz tudo de novo, Talvez né? seja outra bactéria agora, nem a mesma, exatamente. Né? Então tem que começar do zero e aprender, né? Da próxima vez. Faz direitinho. Gastou até dinheiro, tá vendo? O tratamento para insuficiência renal pode variar de caso para caso? Pode variar porque depende da causa, né? Então, insuficiência renal, como tem várias causas, dependendo da causa vai ser o tratamento. Tá. E no final ela pode culminar com aquela diálise que a senhora falou. Pode combinar com isso. Tá, certo. Agora, tem algumas causas que são tratáveis e curáveis, né? Até de algumas nefrites, que a gente chama de glomerulonefrites, que são inflamações renais, principalmente por doenças autoimunes, que são umas doenças um pouco mais complicadas, né? Que a nossa imunidade começa a atacar o nosso corpo. Então, os nossos anticorpos, ao invés deles matarem os vírus, as bactérias, eles começam a atacar as próprias células do corpo. E aí tem tratamentos mais específicos, essas doenças. Baixa imunidade. Baixa imunidade, mas muitas vezes a gente consegue tratar sem chegar nesse estágio de piora, de precisar de diálise. Durante a recuperação da insuficiência renal aguda, pode ser recomendada uma dieta especial para não sobrecarregar os rins? É necessário o acompanhamento de uma nutricionista? Sim, é necessário, tanto na insuficiência renal aguda, mas principalmente na crônica. Porque como a insuficiência renal aguda é aquela doença que a gente vê principalmente dentro do hospital, né? Então é uma coisa momentânea, né? O agudo significa que é uma coisa momentânea, ela vai passar. Então a gente no hospital vai ter a nutricionista que vai dar a dieta específica, é mais tranquilo. Agora, o importante da dieta é na crônica, porque na crônica não vai ter o médico nutricionista ali todo dia. Exato. Então, tem que ir, pegar a recomendação e fazer direitinho. Aí é super importante. E lembrando também que uma pessoa ela pode estar numa insuficiência renal crônica e ela reagudizar, né? Ela entra em agudização, pode ser internado e acontecer tudo isso que você está falando. Ou por não fazer a dieta direito, por desidratação, né? Ou por não tomar o remédio direito. Não é verdade? Tá. Então tem várias coisas aí que se interpõem, né? Então uma nutricionista é sempre interessante para isso. É interessante. Tem algumas nutricionistas que são especializadas em doença renal e faz diferença, né? Porque nem toda nutricionista também, às vezes, está apta a atender o paciente com uma insuficiência renal um pouco mais avançada. Temos outra pergunta no ar, do Paulo Maia, tá? Obrigado, Paulo. Continua com a gente. Qual o exame que consegue detectar a infecção na urina? A infecção a gente vê pelo exame de urina mesmo. Então, a gente pede a urina 1, né? Que é aquela urina simples, que colhe no potinho, e a urocultura. A urocultura a gente vai ver exatamente qual é a bactéria. Então, na urina 1 a gente suspeita se tem infecção e a gente confirma com a cultura, né, para ver qual é exatamente a bactéria. A causa, né, qual é o bichinho que está causando ali. É verdade, né? E aí já vai com o antibiótico direcionado, com o antibiótico correto. É muito comum, né, em pessoas mais idosas, que usam os fraldões, estão internadas e tal, ter uma infecção de repetição, de repetição, né? Com aquela E. coli, né, aquela bactéria. Ela é específica das fezes, não?
É uma bactéria das fezes e que acaba, como é tudo muito próximo, né, acaba contaminando. Contaminando, infectando. Que coisa. Principalmente mulher, né, porque o canal é tudo mais juntinho, né? Anatomia mesmo, Anatomia, né? Então, principalmente mulheres, principalmente diabéticos, que já têm uma imunidade um pouquinho mais baixa. Aí é mais comum. A Regiane de Santo André está mandando uma pergunta pra gente. Obrigado, Regiane. Continua com a gente. Toda vez que tem infecção, tomo Piridium, sem ir ao médico. Ó, infecção, Piridium, sem ir ao médico. Estou fazendo errado? Está totalmente errado. Primeiro que o Piridium não é para tratar infecção. Então, assim, infecção tem que ser antibiótico. Segundo, que se você não foi no médico, talvez nem seja infecção. A gente não sabe se é mesmo. Às vezes os sintomas enganam um pouquinho, né? E se você usar só o Piridium e tiver realmente uma infecção, uma bactéria, não vai tratar. Então aí você acha que é outra infecção, mas na verdade é porque você não tratou a primeira, você nunca tratou direito, né? Então tem que ir no médico, tem que colher exame. Primeiro para ter certeza do diagnóstico e se realmente for isso, tomar o antibiótico. A insuficiência renal aguda é muitas vezes difícil de prever ou evitar, mas existe uma forma de prevenção? Existe. A forma de prevenção é, como a gente fala para tudo, né? Se alimentar bem, dieta equilibrada, tomar bastante líquido, não fumar, não beber, não usar drogas, fazer atividade física regular, que isso também melhora a saúde renal. E evitar tomar remédios também... indiscriminados, né? Sem saber, principalmente os anti-inflamatórios. A gente tem muito caso de insuficiência renal, de quem tem dor de cabeça e toma um anti-inflamatório, dor nas costas, toma um anti-inflamatório. Então, vai tomando todos os dias. Isso pode dar uma lesão renal importante. Quando os rins já não funcionam corretamente, pode ser necessário fazer diálise? Isso foi tudo que começou por aqui, né? Essa pergunta. E eu deixei para agora para você falar um pouquinho mais sobre a diálise, hemodiálise e tal. Então quando os rins já não funcionam corretamente, tá? Pode ser necessário fazer diálise? Pode. Precisa ter uma queda importante, né, a gente chama de taxa de filtração, né, precisa ser bem importante para precisar da diálise. Então, o rim funciona menos do que 15% em diabéticos e menos do que 10% nas outras doenças para a gente realmente indicar esse tratamento. Enquanto o rim está funcionando mais do que 10%, dá para a gente manter a vida normal ali, sem precisar de diálise, com tratamento só com medicação e um acompanhamento médico regular. Ou seja, precisa ir no médico. Não tem jeito, tá? Quem tiver aqui esperando uma forma mágica de se fazer isso, não existe, né, doutora? Não, não existe. É prevenção, são exames e controle das doenças que podem causar isso também, né? Levar ao controle, pior. Principalmente da hipertensão e da diabetes, né? Que quem faz uma prevenção sempre vai descobrir precoce e aí dá para controlar direitinho com medicamento e dieta, né? Tá. E, a senhora tem visto que as infecções urinárias, elas têm aumentado nos últimos tempos? Ou as insuficiências renais têm aumentado de um tempo para cá ou não? Tem aumentado, acho que com o envelhecimento da população, acaba aumentando porque a gente tem mais tempo para aparecer essas doenças crônicas, né? A má alimentação, os maus hábitos todos também, de comer muito doce, comida muito salgada, então piora a hipertensão, o diabetes. E a correria, né, do dia a dia, a pessoa às vezes esquece de ir no médico, deixa de fazer a prevenção, de se cuidar. Então, isso realmente tem aumentado. Obrigado, doutora Luciana. Tá? A doutora Imagina. Luciana Alves esteve aqui com a gente agora, está ainda com a gente até agora, tá? Ela é especialista em nefrologia e clínica geral e está tirando todas as dúvidas de todos nós sobre insuficiência renal. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutora Ângela. Obrigado mesmo por você ter aparecido aqui com a gente. Eu que agradeço. Tá bom? Eu gostaria de contar com todos vocês até segunda-feira que vem, às 15h30, tá? Aqui no programa Saúde em Dia. Eu, doutor Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui, espero todos vocês. Muito obrigado e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.